Estados Unidos, né? Por exemplo, teve um caso horrendo na minha cidade de uma brasileira que morreu recentemente lá nos Estados Unidos, que foi deixada com fome. Uau. Era da minha cidade, eu conhecia, era enfermeira, cuidou de mim algumas vezes, de mim e dos meus irmãos, e foi um caso horroroso. Então, ou seja, motivação errada. E no que você está me dizendo, não é algo para fazer com segurança, sem um preparo financeiro. Fala um pouco sobre isso. Exato. Quando a gente fala assim, mudei de país, todo mundo tem um motivo para isso. Eu gosto de falar que é importante que a pessoa esteja ativada para aquilo. Porque a motivação, uma hora, ela vai acabar. Talvez numa primeira dificuldade, quando o primeiro italiano der com o dedo na tua cara, quando você matricular teu filho na escola e ele sofrer um preconceito, você já vai, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, fui sair lá da minha vida, do meu conforto, de tudo que eu tinha para passar por isso. Então, o que precisa ter? A ativação do propósito bem definido. Se eu tô vindo por causa de qualidade de vida e segurança, dane-se se o meu filho sofreu um preconceito, eu vou tratar ele emocionalmente em casa. Dane-se se um italiano gritou na minha cara. Dane-se se eu sofri algum tipo de racismo ou qualquer outra coisa. Eu sei onde é que eu quero chegar e o porquê eu tô ali. Quando esse propósito, ele pulsa no coração, as outras coisas, elas são nada. Irrelevantes. Entende? Agora, por que o planejamento financeiro faz parte desse tripé? Porque pensa, você fazendo a tua transferência, não tendo ainda recursos financeiros o suficiente, e aí você não fala, não tem uma grana, teu filho dá um problema, com a esposa dá outro, a casa que não aluga, o que acontece com essa pessoa? Surta, pega o bilhete da volta e todo aquele processo construtivo destrói e regride. Volta tudo de novo, da onde começou e fala, a Itália não é boa, a Itália não dá certo, o povo é preconceituoso, o povo e bota a culpa num terceiro, não assume a sua autorresponsabilidade. Entendeu? E aí esse tripé financeiro, ele faz parte por causa disso. Cara, gritaram na tua cara, não tem problema, o cafezinho custa €1. Deu um problema na escola, pega o teu filho, vai levar ele no shopping, vai jogar um boliche, vai comprar uma roupa, vai fazer um lanche, vai curtir. O cérebro da gente precisa de uma recompensa depois de um choque. Então, dentre tudo aquilo que eu falo da construção, né, do planejamento financeiro, do dinheiro da chegada, um envelopinho se chama recompensa. Deu zica, vai pro envelope da recompensa que tudo melhora. Funcionou demais isso com a gente. Levava não de imobiliária, não te aceitava, rejeitavam, um monte de coisa. Aquele dia difícil, sabe que você chega em casa e fala, meu Deus do céu, por que eu nasci, né? Aí todo mundo se olhava e falava, o que nós vamos fazer? Vamos jogar boliche? Vamos, tem um envelopinho com a grana. Você pega e gasta sem dó e sem piedade, te enche de novo e tá pronto pro próximo embate, entendeu? Claro que eu tô falando só do envelope da recompensa, são vários outros pilares dentro do planejamento financeiro que são importantes, porque você está recomeçando, não tem nada, você não tem um garfo, uma faca, um copo, um prato, nada. Eu queria que você falasse um pouco, porque você deu assim, migalhas, né, de como que funciona um pouquinho do seu processo. Eu queria que você falasse exatamente de uma maneira bem clara, objetiva para quem está assistindo a gente, de como que funciona, não é só como funciona, mas qual que é o resultado final de quem passa pelo teu processo e quais são os bastidores das fases do seu processo. Por exemplo, se eu e minha esposa nós dizemos assim, Ju, a gente quer migrar em 2026. Eu sei que tem uma construção de hoje até a data em 2026. Explica um pouquinho pra gente que está assistindo, que vai te assistir também, como que funciona esses bastidores do seu processo. Bom, então assim, a mentoria ela tá embasada em 7 pilares. A primeira coisa que a gente trata na mentoria é a definição do propósito. Eu costumo utilizar a ferramenta do Golden Circle, que ajuda muito nos porquês, como, onde e por onde começar.
Então, a partir do momento que a gente definiu isso, qual é o objetivo essencial, o propósito dessa mudança, a segunda sessão a gente trabalha toda a parte cultural italiana. Quem são os italianos? Quem é a Itália? O que você vai encontrar ali? Quem são as pessoas? Né? Como que você vai chegar ali como um estrangeiro? Como que você é visto? Como que você se comporta com relação a isso? Depois a gente trabalha a parte das informações daí práticas, que são toda a documentação que você tem que levar daqui do Brasil para a Itália. Então, quem tem filho em determinada idade é uma coisa, é outra, isso daí é muito pessoal, né? Individual, para cada família. Toda a parte de documentação a ser levada. O que precisa traduzir, o que não precisa, né? Enfim. Depois a gente trabalha a parte da informação, saúde na Itália, trabalho na Itália, escola na Itália, vida na Itália, alimentação na Itália. Eu dou todas as orientações de quando você chega, como que funciona a saúde, como que funciona a escola, porque a Itália tem muitas variáveis, por causa das idades, inclusive, das crianças. A forma, o ensino é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E a forma como você constrói isso faz toda a diferença. Principalmente para quem tem filhos a partir de 12, 13 anos. Ali é uma chave importante na vida daquela criança, onde ela vai definir todos os próximos 10 anos da vida dela. Imagine, com 12, 13 anos. Então, os pais estarem munidos dessa informação é essencial para poder orientar o filho naquele caminho e ajudá-lo a descobrir as próximas etapas. Tá? Depois a gente tem toda a parte do planejamento financeiro, que são 2 sessões, onde eu separo o custo anual para se viver, de acordo com cada família que eu atendo, e o dinheiro da chegada, que é como eu chamo, que são centros de custos diferentes. Depois nós tratamos um assunto sobre o que trazer na mala, como se desfazer das coisas aqui do Brasil, eu dou algumas dicas de como que eu me posicionei vendendo as minhas coisas, como que foi o meu processo, né, com relação a isso, e dicas do que trazer na mala, que são coisas que as pessoas vão precisar assim que chegam, e depois os primeiros passos aqui da Itália, os primeiros passos da Itália. Qual é o primeiro documento que se faz, depois, basicamente as fases do videogame. Primeiro tem que desbloquear isso, depois desbloqueia aquilo outro. Então, eu construo com o cliente um panorama geral da vida, da nova vida que ele quer ter. E aí, essas informações é que vão dando a base para ele daqui do Brasil e ir construindo até chegar no dia 1 da próxima vida, né? Da próxima nova vida. Tá nítido que você domina na pele, no tutano, no osso, cada etapa disso aí. E só por curiosidade, a sua mentoria é focada em famílias? Famílias. Ok. Quais são os requisitos hoje para que você possa atender as famílias? Tem uma característica, tem uma motivação principal? Eu queria que você fizesse o seu jabá. Qual que é, o que você precisa ter para ir para a Itália e o que você precisa ter para ser atendido pela Jo? Bom, o meu conteúdo ele é focado para famílias porque eu sou um familhão. Então, como eu tive experiência em várias idades dos meus filhos, isso me ajudou a construir essa metodologia. Então, eu procuro oferecer conteúdo para famílias que querem emigrar para a Itália. Eu já atendi casais? Já. Tenho experiência, eu sou casada também. Mas eu procuro atender famílias porque eu sei o quão difícil é para uma mãe, para um pai, chegar num país e você fala, meu Deus, e agora? E meus filhos? A gente tem essa preocupação de querer que os filhos fiquem bem. Eu já vi famílias voltarem embora por causa que o filho de 15 anos não se adaptou. Como assim o filho de 15 anos não se adaptou? Entende? Então eu busco para que essas coisas não aconteçam e porque eu sei que mesmo que a pessoa faça, eu atendi recentemente
uma família que já chegou na Itália. O planejamento deles é de morar na Itália por 2 anos. Eles vão só para acompanhar o ingresso da filha mais velha na universidade. Então eles vão fazer 1 ano de adaptação e mais 1 ano do primeiro ano de universidade dela. Ela tá bem, deu certo com ela, decolou, voltam para o Brasil. São empresários bem-sucedidos, tem 5 lojas aqui em São Paulo. Pronto. Cumpriram com o objetivo que eles tinham. Então é isso que eu quero dar segurança para essas famílias imigrarem com seus filhos, sabendo que eles vão estar cientes das etapas do processo. E aí o casal, em unidade, vai conseguir administrar as emoções da família inteira. Então é essa galera que eu atendo. Qual que é o nome da sua mentoria? Mentoria Pé na Itália. Pé na Itália. Nada mais sugestivo, né? Quer pôr teu pé na Itália? Show de bola. Você está lançando um livro. Isso. E eu queria que você contasse sobre o que a gente pode esperar desse livro, como as pessoas aqui no Brasil elas podem ter acesso ao teu livro, onde está sendo distribuído, como é que vai funcionar, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse outro filho, que é um livro. Que é um livro. Então, efetivamente, é realmente isso. Eu pari o 5º filho e amanhã, dia 11 de dezembro, eu vou apresentar ele ao mundo. Eu tenho uma história muito interessante com esse livro, porque a minha mãe foi a minha maior mentora. E no ano de 1998, ela me deu um livrinho bem mequetrefe, aspiral, folha de xerox, e na capa desse livro estava escrita Inteligência Emocional. Eu tinha 17 anos, ela me deu esse livro e falou, estude sobre isso porque isso é o futuro. E eu, como qualquer adolescente de 17 anos, não dei bola para aquilo. Mas isso ficou na minha cabeça. No ano de 2008, a minha mãe veio a falecer de câncer. E foi, obviamente, uma das maiores tristezas que eu passei na minha vida. E naquele momento ali, eu prometi para ela que eu escreveria um livro. Porque ela acreditava em mim. A minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Ela não só acreditava, mas é como ela nunca desistiu. Uma mulher que sempre me incentivou, me influenciou, uma mulher de Deus nessa terra. E eu tava com isso enterrado no meu coração, sabe? E quando eu cheguei na Itália, veja como o processo de comunicação é importante. Eu não tinha mais os meus amigos, eu sempre fui muito bem relacionada no Brasil. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a me fechar. E faz parte do processo. Você se fecha por quê? Porque a tua identidade está sendo rasgada para ser construída uma nova. Você sai do ter e passa a ser. E nesse processo eu comecei a escrever. Tudo aquilo que eu sentia, porque eu gosto de falar. E eu não tinha com quem dividir isso. E eu falava, meu Deus do céu, não tenho com quem dividir tudo isso que está no meu coração. E aí eu comecei a escrever. Eu abri o canal no YouTube, eu comecei a falar no Instagram. E assim que foi começando a minha vida aí no mundo digital. E o livro, nesse ano, eu estava muito empenhada em dar um upgrade em algumas áreas da minha vida. Trabalhei alta performance, sangue, suor, lágrimas e gordura. E nesse processo, eu escrevi esse livro em 30 dias. E aí, ele conta, se chama A Vida em uma Mala, conta a nossa trajetória do Brasil para a Itália, todo o processo que a gente viveu, o que ativou no nosso coração, o que moveu a gente a fazer tudo isso. E daí vocês têm que comprar o livro para saber o final. Show de bola. O lançamento oficial vai ser amanhã. Amanhã. Onde que vai ser? Amanhã vai ser no Hotel Nikkei Palace, na Liberdade. E dia 12 de dezembro a gente vai estar numa feira literária lá na Avenida Paulista. Entendi. Também promovendo. Aqui no Brasil, as pessoas vão ter acesso à compra através de algum site? Como é que vai ser? Isso, vai ser através do site da própria editora. E depois eu tô só finalizando o processo na Amazon, que eu já coloquei o livro também, o link na Amazon. Vai ter o e-book digital, o e-book e o Kindle também, para quem quiser baixar.
Depois, dia 16 de dezembro, eu faço outro lançamento em Curitiba, aí na minha Mulher tem parado. cidade natal. Produção, como é que a gente tá de tempo? Tá legal ainda? Com essa filharada aí, tudo no pescoço, né, gente? Show de bola. Ju, uma curiosidade, falando sobre um pouco, pegando o gancho do teu livro, ainda tratando um pouco sobre esse processo de migrar, a gente entendeu o quão impactante emocionalmente foi a sua transição e quanto as suas motivações elas foram determinantes para que você não desistisse. Isso a gente entendeu. A gente entende também que as pessoas compram mentoria pelos motivos delas e não pelos nossos. Exato. Nós, enquanto mentores, somos apenas direcionadores. Ajustar o caminho. Ajustamos os caminhos, né? Só fazendo um jabá agora da Ligar Educacional, que é a empresa patrocinadora aí do MentorCast, que traz para você os melhores mentores desse Brasilzão varonil de meu Deus. E a pergunta que não quer calar é, por que ser mentor? Porque a gente entende que você é mãe, que você é empreendedora, que você poderia estar lá na Itália com o seu cafezinho, lá olhando aquela paisagem incrível. E por que esse desgaste? Porque, gente, mentoria é maravilhoso, mas dá trabalho fazer mentoria. Por que ser mentora? Porque eu sempre tive essa paixão de dividir o que eu tinha no meu coração, as minhas experiências, os meus aprendizados com outras pessoas. Eu não consigo guardar informação só pra mim. Eu acho que se eu vivi uma coisa legal, eu acho que as outras pessoas também podem viver. E aí eu não consigo ficar com a boca fechada. Eu não consigo guardar isso pra mim. É demais. Eu preciso transbordar isso na vida das pessoas. E a mentoria, ela serve pra isso. Eu descobri o meu nicho. Eu descobri o meu propósito aqui nesta terra, que é resolver o problema das pessoas. E como que a gente resolve? Com informação. Ensinando. Ou seja, pessoal, como a mentoria dela trata o processo de famílias migrarem, e um dos princípios básicos é a motivação, para ser mentor, vamos lá, ser mentor não é só o ato de dar informação a alguém. É o ato de você ter um histórico, um embasamento científico, pedagógico de resultados, onde você consegue direcionar uma pessoa de forma efetiva para um objetivo ou resultado. Então a motivação, por exemplo, a Ju fatura o que fatura, ganha o que ganha, vive, como mentora também, como empreendedora, mas teve uma motivação. E que nem sempre essa motivação é uma motivação financeira. Geralmente o financeiro vem de quebra no pacote. Exato. É o envelope da recompensa. Show. Das sacadas que você deu aqui conversando comigo, eu acho que a principal sacada foi a questão de se planejar para o dia mal. Sim. Porque ele vem, ele vai vir. Ele vai vir. É certeza. Certeza. Porque o dia mal, muitas vezes, pra mim, não é o dia mal pra você. Não é a mesma coisa. Cada pessoa tem um sentimento, cada pessoa tem uma maneira de gestir a situação. Então, quando você prepara pro pior, e aí dentro de uma escala, um termômetro, tá? Vamos dizer. Você prepara pro pior. E aí, foi aqui, a gente tá no lucro. Nem doeu. Esse é um dos princípios que eu carrego lá no M4, que é a formatação de metodologias, que nada mais é o que a gente utiliza na hora de implementar uma mentoria, que é a preparação para não venda. Então, outra pergunta que eu queria te fazer é, quanto tempo de você ter esse sentimento de transformar vidas até a primeira venda, digamos, até o primeiro resultado financeiro que você teve fazendo o que você faz hoje? Porque assim, o que a gente faz é muito intangível na prática. Exato. Porque você está falando de um plano que vai se cumprir daqui a 12 meses. Então, na cabeça de um imediatista, talvez nem seja o seu potencial cliente o imediatista. Mas explica pra gente, ó, sendo mulher, morando em outro país, tendo uma renca e uma penca de filho para cuidar, tendo marido às vezes dá mais trabalho que filho em alguns casos. Sim. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo entre você fazer aquela primeira versãozinha que geralmente todo mundo faz ali no quintal de casa e até você ter o primeiro cliente que foi lá, te pagou, confiou em você e que hoje está lá? Quanto tempo foi? Foram 8 meses. Porque eu sempre dei conteúdo de graça. Porque eu gosto de dividir as coisas com as pessoas. Então, tinha alguma coisa legal, eu jogava na rede, ó, pessoal, aqui funciona assim, eu vivi isso, eu vivi aquilo, baseado nas minhas experiências. E aí,
as pessoas começaram a ver isso, eu não tinha nem lançado a mentoria. Na verdade, esse projeto se desenvolveu porque as pessoas começaram a me pedir. Viu, você pode me atender? Eu posso ter um horário com você? Eu preciso saber isso, eu tenho dúvida daquilo. E aí, quando eu comecei a receber muito disso, eu falei, nossa, mas as informações estão aí, a pessoa só pegar. E aí eu comecei a entender que tem gente que é mais organizada. Por isso, eu tenho, um dos meus serviços é a consultoria. Você paga 1 hora comigo e eu esclareço as dúvidas que você tem. Nós temos lá as nossas regrinhas. E eu esclareço as dúvidas. Mas tem gente que não é nada organizado. E aí a mentoria serve para isso. Passo a passo, construindo. Ou seja, pessoal, as pessoas querem te pagar, nem que seja para pensar por elas. Exato. Show. E para ter segurança de que pelo menos aquilo que elas estão pensando, alguém já testou, já se ferrou, já deu certo. Você é a prova viva do que eu repito nos últimos 3 anos, que é: seja naturalmente natural, simples. Ou seja, com muita naturalidade, com base em sua vivência, você está construindo um negócio que seus filhos vão poder usufruir disso daqui a 20 anos. Que é, você está focando na metodologia como transferência de know-how, resultado e transformação. E não um conteúdo acadêmico que tem 4 módulos, 5 aulas e 17 apostilas. Ou seja, o embasamento transformacional ele é o pilar principal daquilo que você preza. Isso aí. Vendo de fora, a gente vê uma mulher elegante, bonita, gentil, com um papo muito adocicado, uma mãe, mas deixa uma frase, que a gente tem aqueles nossos mantras dos dias ruins, né? Deixa uma frase que você acha que você consegue resumir a Ju em uma frase. Sim, deixa uma frase que, se o seu cliente estiver assistindo agora, ele... É isso. Ó, essa é muito profunda, hein? Essa é do meu coração. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Essa é a Ju. A Ju sem Deus não é nada. Caraca. É Ele. Show. Ju, eu quero abrir um espaço para você falar o que você quiser. Falar sobre livro, mentoria, sobre você, sobre a sua família. Se você quiser agradecer, se você quiser pular, se você quiser gritar aqui, não tem problema. Eu acho que vai ter que avisar o pessoal lá embaixo, né? Não tem problema não. Mas eu queria deixar aberto para você falar o que você quiser. É teu. Beleza. Bom, primeiramente eu quero agradecer você, né? Foi, nossa conexão foi muito agradável. Quero agradecer a Ana também por ter aproximado a gente. Ana, te amo, viu? Ana, Chuchu, a gente vai estar junto amanhã. E tá sendo muito importante para mim estar aqui no Brasil, nessa época, lançando esse livro, cumprindo a... Eu estabeleci 10 pontos a realizar esse ano. 7 já foram. O 8º amanhã, o 9º vai ser dia 14 ou 15 e o 10º dia 31 de janeiro. Então eu só tenho a agradecer realmente por esse ano que foi maravilhoso. Eu não quero chorar. Tá sendo muito importante para mim estar aqui no Brasil, na minha terra natal, com as pessoas que eu amo, participando de toda essa vibe, desse crescimento, podendo aprender com você, com tudo aquilo que você tem proporcionado de experiência e de informação. Poder ver os meus filhos aqui, vendo a avó, os parentes, a galera toda nessa alegria. E, obviamente, nas minhas redes sociais estão todas as minhas informações de mentoria, @jutoniolo.it. Eu vou deixar o link das redes dela aqui na descrição, tá, pessoal? O nosso canal no YouTube é Pé na Itália com a família Toniolo. Tem o nosso Facebook também. O site está em construção. E agora o livro saindo. Então, para embasar ainda mais, né, a nossa história, documentada agora. E aí, através da mentoria e das consultorias, eu quero ativar esse desejo de todo mundo que tem essa vontade de colocar o pé na Itália. E é possível, gente. Eu vim com meu marido, 4 filhos, a gente tá bem, tá feliz, seguro, qualidade de vida, estamos
vivendo aquilo que a gente desejou no nosso coração, está sendo proporcionado para o objetivo que nós tínhamos e é muito gratificante. É muito gratificante realmente estar aqui. Júlia, Gabi, vem cá. Vem dar um oi aqui também. O Davi e o João ainda estão na Itália com meu marido, eles vão chegar mais pro final do mês. Fala um oi aí pra galera. Você gosta de morar na Itália? Sim. Gosta? O Gabriel chegou lá, tinha 2 anos. 2 anos. E você, Ju, tá feliz? Sim. Sim? Mesmo com tudo que você passou, você faria tudo de novo? Sim. Que lindo. Lindo. Que momento best friend. Que momento. Beijo, friend, família! Show de bola, gente. Olha, Amor. queria agradecer você por estar aqui, por compartilhar esse conhecimento riquíssimo, seus filhos, a nossa amiga que está ali filmando por trás das câmeras, a Sala Cash, o Emerson, e agradecer e brigadão demais por vocês terem passado esse conteúdo. Muita, assim, podcast às vezes pode parecer que no início é pouca audiência, mas a quantidade de gente que ele consegue buscar no longo tempo é muito grande. Então eu queria deixar meu muito obrigado a Ju, a família da Ju, a Ana por ter me apresentado a Ju, e dizer que na semana que vem a gente tem mais um podcast, mais uma história transformadora, mais uma história de vida. E é isso, graça e paz e prosperidade para sua vida. E Ana, a finalização é contigo. Vai lá. Vamos lá, gente. Obrigada. Ju que Ana, Não, gente, não tem tô calma. problema. Tá tudo certo. Obrigada, pessoal. A gente se vê pelas redes, estamos aí conectados graças a esse mundo digital aí que oferece e nos proporciona tanta coisa legal, tá bom? Eu costumo falar, beijo da mama e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.